Olá, bom dia. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre comunicação não violenta. E fica aí como sugestão que quem puder ler esse livro é muito bom. Ele é excelente. O Marshall faz um levantamento muito interessante dos autores que ele pesquisou, que ele leu, inclusive foi até aluno. E não tem uma obra melhor para a gente parar e pensar sobre comunicação. Ao mesmo tempo, que deveria ser algo que nós dominássemos, por ser a primeira coisa que a gente aprende a fazer é nos comunicar. Quando nascemos, o nosso primeiro choro, quando o bebê nasce, o nosso choro é uma comunicação. Só que por uma série de fatores, de dificuldades, de senões, nós vamos desaprendendo a nos comunicar bem, porque nós estamos nos comunicando, mas com uma violência oral, gestual e psicológica muito grande, assustadora, eu diria. E o primeiro contato que nós temos com as palavras para nos tornarmos bons comunicantes, ele traz um poema que eu até trouxe um pedacinho para a gente refletir sobre ele, Palavras são janelas ou são paredes? Vai depender de como nós utilizamos, manuseamos, entramos em contato, refletimos sobre essa comunicação. Então eu achei fantástico esse chamado, São janelas ou são paredes? É um livro tranquilo, muito fácil de ler. A gente lê assim, numa sentada. Tamanha facilidade que a gente entra em contato com o conteúdo. Apesar de ser algo bastante reflexivo e que nos chama a atenção, por isso, a comunicação não violenta, ela precisa ser resgatada. Porque nós somos todos criados para sermos comunicantes, independente se essa comunicação ela é falada. Até porque nós fomos descobrindo e desenvolvendo algumas comunicações que valem a pena parar e refletir sobre o que nós estamos fazendo hoje. As comunicações gestuais, que são tão agressivas ou apaziguadoras quanto as palavras faladas, como a comunicação falada, como a nossa oralidade. A comunicação através de expressões. Alguns de vocês vão lembrar, da famosa época e das palavras que quando nós éramos crianças, da minha idade para trás, nós sabíamos o que nossos pais ou avós estavam comunicando conosco, dependendo da expressão facial e do olhar. Era uma comunicação de controle, era uma comunicação punitiva e era uma comunicação de alerta. E nós estávamos sempre alertas e observadores dessas expressões. Com o passar do tempo, algumas coisas foram mudando, valores, tecnologia, e as comunicações através da tecnologia também precisam ser revistas com muita urgência. Até porque nós desenvolvemos algumas comunicações violentas fora das redes sociais e fora da tecnologia. É claro que os menos avisados vão atuar da mesma forma através das redes sociais e através da tecnologia. O que é uma pena, porque através da comunicação nós podemos levar afeto, nós podemos acolher alguém
através de uma comunicação amorosa e afetiva. Então fica aí a sugestão para lerem, né? Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. E como não tem como nós falarmos da questão profissional sem passar pelo pessoal, porque somos únicos, e dependendo de como nos relacionamos conosco, é o espelho da nossa relação pessoal e interpessoal. Então a gente precisa estar alerta para como nós estamos. A gente vem falando isso há uns 4, 5 encontros nossos por aqui, sobre o autoconhecimento. Até a comunicação comigo, ela precisa ser não violenta. A forma como lidamos com os nossos sentimentos e pensamentos pode ser violentos ou não. Vai depender de como eu estou. Então, esse poema da Ruth Bermemeyer, ele está nesse livro, ele é longo, mas eu trouxe um pedacinho para a gente pensar. Olha o quanto é reflexivo esse trecho. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis me dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda. Eu realmente ouvi isso? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. E aí ela continua trazendo reflexão sobre como nós ouvimos e como nós falamos. A comunicação só existe se tiver essas duas partes, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, quando nós estudamos sobre a comunicação, lá no 2º grau, tem lá aquele esqueminha, né? A mensagem, né? Quem está falando, quem vai receber. No meio disso, o que era importante naquela época quando a gente estudava esse esquema? Era a mensagem. Hoje, mais evoluídos na percepção e na reflexão, nós temos que lembrar que as 3 partes são muito importantes. Comunicante, mensagem, recebedor. Porque se uma dessas 3 partes não estiver claramente definida, e nós vamos ver que ao longo da projeção e da fala, algo não vai dar certo no final. Antes que eu fale com mágoa ou com medo. Quem? Eu que recebi a mensagem. Só que a mensagem chegou em mim tão violenta, tão agressiva, que eu tenho medo de revidar. Eu estou preocupada em revidar na mesma proporção que eu recebi. Da mesma forma como ela veio. Porque hoje a comunicação violenta está nos levando a patamares superiores de desagregação. Ou numa discussão e os relacionamentos se extinguem. Numa discussão entre família, a família se separa. Há um racha, um quebra no grupo familiar. Entre pais e filhos, algumas das partes saem feridas e não há prosseguimento saudável, e chegando num patamar mais complicado, mais delicado. A comunicação violenta hoje está nos levando a patamares jurídicos e policialescos. Porque a gente não consegue parar para ouvir, porque eu reajo na mesma proporção de emoção que eu recebi. Então, cada um envolvido naquela comunicação, naquela fala,
quer ter mais razão e sair superior ao outro numa discussão. Ou seja, o que era para ser uma comunicação tranquila, razoável, inteligível, complementar, parte-se para a violência e chegamos à via de fatos em função de uma fala que não foi percebida claramente. E eu que ouvi não consigo também parar e fazer essa reflexão. Antes que eu me levante em minha defesa, foi isso que você quis dizer? Não, a gente já parte no mesmo nível de violência emocional, violência oral, agressiva, no mesmo tom que eu recebi. Ah, professora, então quer dizer que eu tenho que ser passivo? Não necessariamente. Ser passivo e ser humilde não significa eu ser humilhado pelo outro. São conceitos que o tempo todo nós temos que verificar. Porque humildade, no conceito, popular, significa ser humilhado. Não é isso. E não necessariamente vai passar por essa questão. Às vezes, quando eu paro, reflito em fração de segundos para fazer este questionamento, eu estou me preparando para uma resposta e me preparando para ouvir, ao mesmo tempo que eu estou ensinando o outro a diminuir a sua adrenalina, a sua explosão emocional. Isso é um processo longo e de reeducação, inclusive social. Atualmente, tudo nós resolvemos no grito, na agressão oral, na agressão gestual e nos perdemos enquanto afeto. O primeiro capítulo do livro é muito interessante. Do fundo do coração, comunicação não violenta. E aí, para os menos avisados, acha que isso é meloso demais, isso é muito meloso, é muito afeto, Não é isso. É um processo educacional onde eu paro para me ouvir, porque eu preciso entender como é que eu ouvi aquela comunicação, para que eu consiga entender e ouvir do outro o que realmente ele quer dizer. Quando nós começamos a fazer isso, dá um trabalho danado, porque a gente não foi desenvolvendo a nossa percepção de conviver em comunidade de forma harmônica e saudável. Para um pouquinho e pensa como são as discussões numa família que tem uma estrutura de pai, mãe, 2 filhos. A impressão que a gente tem é que a casa amanhece quase explodindo. Porque o pai grita, a mãe grita, os irmãos brigam entre si, um chora, o outro reclama, ninguém se entende. Ok, tomaram café da manhã, conseguiram sair. Vão para o trânsito. Não tem hoje nenhuma saída da cidade de Goiânia que não tenha trânsito. Eu moro na saída da região leste e até 5 anos saía-se tranquilamente da minha casa e chegava no setor universitário tranquilo. Fui estudante da Católica, Faço muito trajeto por aqui. Mas de algum tempo para cá, acho que mais ou menos 5, 6 anos, o engarrafamento que se tem para sair da minha casa até chegar no setor universitário aumentaram em 10 minutos para fazer o mesmo trajeto. Se essa família já saiu de casa com as emoções à flor da pele, é bem possível que elas continuarão explodindo no trânsito. Gestos, gritos, buzinas
E aí a comunicação violenta toma outra colher de fermento e aumenta mais ainda. Ok, deixar as crianças na escola. Essas crianças estão cansadas, estressadas e para entrar na escola é mais uma explosão de comunicação, que seja chorando, gritando, sapateando, dando birra, fazendo alguma coisa, que vai aumentar ainda mais a violência na comunicação dos pais. Em resumo, nós vamos chegar ao meio-dia, na hora do nosso almoço, do trabalho, extremamente extenuados, porque essa violência na comunicação faz com que eu tenha desgastes hormonais, desgaste físico, desgaste emocional, e aí nós vamos só reproduzindo algo que já começou ruim. Então, o que está faltando para nós, né? Eu fico me perguntando, enquanto atendo pessoas, enquanto atendo colegas servidores, enquanto vou para o trabalho voluntário no final de semana, eu fico me perguntando o que falta para nós ainda, né? Para ir revendo esses processos. E são processos que nós não vamos concluí-los daqui para o final do ano, daqui a pouco começa a falar em Natal, aí vem toda uma afetividade, mas é momentânea. Então nós precisamos conhecer os nossos limites para perceber que nós temos urgentemente de elaborar um processo de reeducação. Fala-se tanto em reeducação alimentar, né, quando se faz dieta, e a gente precisa de uma reeducação social. Nós precisamos rever os nossos comportamentos, sentimentos e pensamentos enquanto ser social que vivemos coletivamente o tempo todo. Então a gente precisa, né, quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilha através de mim. Gente, isso é fantástico. Eu parei nessa frase porque eu penso que nós deixamos muitas coisas tomarem lugar do nosso auto-amor, do nosso autocuidado. E como nós estamos aqui conversando sobre, né, cuidadores, todos nós somos cuidadores da saúde, de alguma forma, a gente precisa cuidar da gente. Porque a comunicação não violenta, ela tem que começar em nós. Porque senão eu vou ficar sempre esperando que o outro comece. E o outro, da mesma forma, vai ficar pensando o tempo todo que eu preciso começar. E ninguém começa. E ninguém consegue parar, ninguém consegue ter a humildade para esse processo. Vamos para frente. A comunicação, como eu disse lá no comecinho da nossa conversa, né? É a primeira coisa que a gente aprende a fazer. É a parte das habilidades sociais fundamentais para uma vida com qualidade. Pessoas queridas, só essa frase daria um seminário de 8 horas. Era um dia inteiro falando sobre isso. Por quê? É uma habilidade que a gente não consegue desenvolver habilmente, tranquilamente, feliz. E é fundamental. E se a gente parar um pouquinho e pensar, o que nós estamos fazendo com as coisas fundamentais para a nossa vida? Água, descanso, bons relacionamentos, autocuidado, autoamor, autopercepção positiva. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, toda vez que a gente perguntava sobre qualidades e defeitos, a lista dos defeitos era muito maior que as qualidades. Como assim eu não consigo ver as minhas qualidades? Então, tudo isso são coisas fundamentais, são básicas e nós estamos esquecendo. Nós estamos preenchendo com tantas outras coisas que nós também não sabemos para quê.
Então, em 1960, né, há pouco tempo, né, 60 anos, 62 anos, o que acontece? É um tempo muito recente. Marshall dedicou seus estudos para construir uma cultura da paz e um mundo mais justo. E ele começa o livro descrevendo, né, uma situação com um judeu, com um negro. E aí nós vamos criando grupos como se nós não pudéssemos conviver com esses grupos. E muitas vezes, olha só, começa por assumir que somos todos compassivos por natureza e que estratégias violentas, se verbais ou físicas, são aprendidas, ensinadas e apoiadas pela cultura dominante. Isso é de uma tristeza, porque a gente não sabe mais lidar com estratégias que não sejam violentas. E quando alguém tenta nos tirar desse sentimento, nós nos rebelamos e ainda dizemos, comigo eu resolvi, tudo comigo é resolvido assim. Mas a gente precisa aprender novas estratégias. Até porque nós somos educadores de uma geração. Independente se são nossos filhos, netos, afilhados, sobrinhos, sobrinho-netos, independente do vínculo sanguíneo que nós tenhamos com essa nova geração, nós somos educadores. Porque eles vão para dentro do centro de saúde, nós vamos falar sobre desenvolvimento, sobre educação da saúde. Se nós somos odontólogos, nós vamos falar da educação da escovação e higienização bucal. Nós precisamos lidar com o comportamento dessas crianças. Se nós somos professores ou trabalhamos em trabalhos voluntários com crianças ou famílias, nós vamos ter que falar dessas maneiras de viver. Então, nós precisamos diminuir a educação da competitividade. Isso me lembra muito quando nós éramos na época de vestibular, né? O melhor aluno era o que passava em todos os vestibulares. Então, era uma competição negativa. Não é uma competitividade, é uma competição mesmo. Eu preciso ganhar, eu preciso ser o primeiro lugar. Só que muitas vezes eu estou num lugar que o primeiro lugar é só um. E aí nós começamos a pisar um nos outros para chegar no primeiro lugar. Nós fizemos da vida uma competição esportiva. E aí a gente passa a desrespeitar, nós passamos a cultivar o desamor. Porque amor é respeito, amor é acolhimento, amor é estar aberto a novas proposições positivas. Um ambiente que estimule a competitividade, a dominação e a agressividade, tendemos a nos comportar violentamente. Claro, é aprendizado. É igual quando uma criança está gritando, dando birra, fazendo um monte de coisas que fogem ao padrão social aceitável. Mas isso é aprendizado. Se nós voltarmos lá na casa dela e estudarmos um pouco o ambiente, observarmos as relações das mães, dos pais, dos avós, nós vamos entender que essa criança está reproduzindo o que ela aprendeu. Faz parte da educação dela. A comunicação não violenta representa habilidade de comunicação verbal, escrita ou falada, e não verbal. Gestos, expressões sociais, corporais, imagens ou códigos que buscam criar compaixão e empatia para fortalecer as nossas conexões. Outro fato muito importante que aconteceu com a comunicação foi o seguinte. A partir do momento, dos vários governos que viemos caminhando, das várias manifestações políticas pelos direitos humanos que viemos conquistando, criou-se a expressão,
a liberdade de expressão. Só que, ao mesmo tempo que nós buscamos a liberdade, infelizmente nós vamos encontrar pessoas que não conseguem lidar bem com a liberdade. Porque a minha liberdade, ela precisa ir de encontro à liberdade do outro. Eu não posso passar por cima da liberdade dele porque eu tenho a minha. Que é outra coisa que a gente aprendeu lá no 2º grau também, né? O meu espaço de direito termina onde começa o meu dever. 2 coisinhas básicas para uma convivência saudável e harmônica que foram esquecidas. Porque eu só quero brigar pelo meu direito. Mas eu esqueço que para cada direito eu preciso cumprir um dever. E aí a gente começa a discutir e a brigar. E aí nessa liberdade de expressão, o que acontece? Eu acho que eu posso falar o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. É a minha liberdade de expressão. Só que nós somos uma coletividade e nós precisamos expressar de acordo a não ferir o outro. O outro, da mesma forma, precisa de se expressar de uma forma a não me ferir. E aí a liberdade de expressão tomou uma outra conotação que tornou-se agressiva. Quando antes, da Revolução de 64, vamos pensar um pouquinho na história, nós não tínhamos liberdade de expressão, então era tudo escondido, era muita guerra, era muita morte, era muita confusão. Então, passou-se esse período, legal, agora nós temos liberdade de expressão. Podemos nos expressar os nossos direitos, buscar aquilo que gostamos. Só que aí perdeu-se o limite e o aconchego e acolhimento dessa liberdade de expressão. Tornou-se agressiva. Nós, seres humanos, somos fantásticos, né? Nós temos raciocínio, nós temos expressão oral, falada, escrita, que nos facilita a comunicação, mais do que os animais que não são providos dessa habilidade, dessa característica e nem de raciocínio. Só que aí a gente pega tudo isso, põe num caldeirão e faz uma mistureba e ninguém separa mais nada. E aí nós vamos vivendo de acordo com os nossos impulsos primitivos, irracionais, como o animal. Mas esse é outro assunto que vai levar outro tanto de tempo, né? Porque quando a gente observa, sente, pensa para expressar, é diferente do que quando nós só sentimos e expressamos. O que o animal faz? Ele se sente acuado, ele agride, ele é uma questão de sobrevivência. Nós não precisamos agredir para sobreviver. Nós podemos parar, pensar, analisar para exprimir o nosso comportamento. Por isso nós precisamos rever sempre a nossa expressão oral, facial, corporal, gestual, até para conosco. Então a gente precisa desses 4 processos básicos: observar, sentir, avaliar a necessidade e fazer o pedido. Aí a gente volta lá no esqueminha da comunicação: emissor, mensagem, receptor. Se eu estou emitindo uma solicitação, uma fala, eu não fiz esses 4 passos, a probabilidade de o recebedor não concluir o que eu pedi é 100%. Ele não entendeu. E a forma como eu elaborei e emiti o pedido,
Ele não vai fazer as perguntas do poema. É isso mesmo que você quis dizer? É isso mesmo que eu ouvi? Ou ele age por medo da violência e vai sair errado, provavelmente. Ou ele vai deixar de te atender, o que gera um comportamento mais agressivo. Exemplo básico, pais e filhos. O Marshall fala muito isso, né, sobre a criação dos filhos lá no livro. Os pais pedem alguma coisa para o filho fazer. E o filho faz de conta que ouviu, faz de conta que não ouviu, não faz. Na segunda tentativa de pedido, já tem uma alteração do tom de voz. Dependendo da criança ou do jovem, do adolescente que está recebendo esse pedido, a reação dele vai ser de raiva e sai quebrando metade das coisas pelo caminho que ele percorrer para realizar aquela tarefa, ou ele vai te enfrentar, vai enfrentar o adulto, e aí começa as animosidades no relacionamento familiar, típico do adolescente. A criança ainda vai obedecer porque ela fisicamente, né, ela acaba estando em desvantagem naquele momento. Mas o adolescente, ele já cresceu, então ele parte para medir forças físicas, inclusive. Por isso que a gente precisa ter muita cautela no que nós vamos pedir e cautela também naquilo que nós vamos ouvir. Porque eu não pergunto para o outro o que foi que ele disse de verdade, eu não esclareço se eu não entendi, eu por medo do outro não repetir, ou simplesmente o outro me chamar de burro. Que tem uma parte fantástica no livro que diz: eu convivo com a sua forma de me pedir as coisas, eu convivo com a forma como você interpreta o que eu falo, mas não concordo com o que você me diz. E a gente não para essas 3 fases, a gente só vai fazendo. Se nós pegarmos para o nosso ambiente de trabalho, é exatamente o que acontece entre o usuário e nós, servidores da saúde. Eu não paro para ouvir e decodificar claramente o que é que o usuário está me dizendo, porque eu tenho um formulário para preencher, eu tenho um questionário e eu tenho um script para seguir. Eu não me permito sair daquele script, porque se eu sair, eu não sei o que eu faço depois, porque eu já estou tão automatizado que eu corro o risco de não saber o que eu faço. Quando isso acontece, e nós servidores vamos falar com o nosso usuário, ele já levantou uma parede, porque ele já chegou com dor, ele chegou insatisfeito porque o pedido passado dele não foi atendido, o médico não está na unidade, não tem médico no sistema, ele não conseguiu o exame. Então, as janelas estão todas fechadas. E vai construir uma parede. E aí, nós, servidores, vamos já no nosso nível de ansiedade, de angústia, vamos crescer em sentimentos negativos e vamos encontrar os sentimentos negativos do usuário. E aí, a comunicação violenta começou. E não há diálogo, e não há parada para ouvir. Né? Porque olha só, os pilares. Observação. É o primeiro passo para conseguir entender a situação. Nós não observamos. A gente mal se observa. Nesse momento, desde lá dos julgamentos, a gente já vai com a bagagem cheia, derramando. E esse exercício é um exercício difícil, mas ele não é impossível. Porque é nesse momento que
eu observo o outro, mas eu observo também a mim, para eu saber se estou a ponto de explodir, ou se eu respiro calmamente, faço uma respiração profunda, peço um minutinho para eu encontrar o meu eixo. Quando eu encontro o meu eixo, eu vou para o segundo pilar, que são os sentimentos. Só que todos esses pilares, são 4, eles ocorrem rapidamente e quase que simultâneo, porque dependendo da situação que se criou, eles são muito rápidos. Mapear sentimento, né? Saber o que eu vou fazer, entender a necessidade, a minha necessidade e a necessidade do meu interlocutor. Por que às vezes nós nos perdemos? Porque surgem tantos sentimentos semelhantes que nós não sabemos quais são os nossos, quais são os do outro e quem começou a despertar o sentimento de quem. Aí, gente, por isso que eu falei do caldeirão, né? Bota tudo no caldeirão e aí fica complicado a gente fazer o pedido ou aceitarmos o pedido. Uma situação bem interessante, né? Quando um grupo vai para o restaurante ou vai para uma finalzinho da tarde, para um happy hour, e chega o garçom. Conseguem perceber que se todo mundo falar junto, ele não consegue anotar o pedido? Ele não consegue entender e nem saber o que é que ele vai realmente escrever? E olha que naquele momento nós estamos num momento de confraternização, né? Estamos ali comemorando alguma coisa, só que a emoção está toda misturada na tarefa. Qual que é a tarefa? Fazer um pedido, ou de bebida, ou de alimento, mas a emoção tomou conta. Quando a emoção toma conta, a gente expressa sentimentos que a gente não mensura, não tem habilidades ainda para. E a gente precisa de desenvolver essas habilidades. Para a gente entender o que é que o outro quer e até para responder para ele se naquele momento eu tenho condição de atender o seu pedido. Simples, não? Mas o que era para ser simples no pedido começou na observação lá atrás que não foi feita, não foi realizada. Olha que interessante. Por último vem o pedido. O que as pessoas podem fazer para ajudar a atender tais carências? O que você precisa do outro? Qual que é a minha real necessidade? E é interessante que nesse momento entre necessidade e pedido, tem uma coisa legal da gente parar para pensar. Será que o meu pedido é uma necessidade ou é um desejo? Tarefinha, procurem aí o que é necessidade e o que é desejo. Bom, pensem nisso. Porque a minha necessidade é uma coisa, o meu desejo é outro. Embora tenha hora que eles se misturam, né? Fica difícil separar quem é quem, eles têm muita diferença. E a gente vai perceber isso nas relações onde existe uma hierarquia. E quase sempre a nossa convivência é embasada numa hierarquia. Pais e filhos, chefe subordinado, coordenador e coordenados. Então a gente precisa ter clareza disso nas nossas relações. Para que o nosso pedido não seja um desejo que eu nem necessito dele, mas eu preciso fazer valer a minha vontade. Aí a comunicação torna-se violenta.
Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Período eleitoral. Quantas agressões através da comunicação violenta a gente percebe. E não são entre os candidatos, grupos de trabalho, grupos de família, pessoas que não se falam mais. Uma necessidade ou um desejo? Houve observação da situação e avaliou o sentimento? É necessário fazer isso. Então, esses passos, eles vão trazendo consciência real do que é ouvir o outro e ouvir a nós mesmos. Porque quando eu estou lá no primeiro passo, eu estou me observando, eu preciso me ouvir. Eu preciso disso mesmo? Será que se eu fizer o pedido dessa forma, a outra pessoa vai entender? Será que se ele me perguntar se é isso mesmo, eu vou dar conta de esclarecer? E se ele não der conta, o que eu vou fazer? E isso é rápido, né? Só que aí a gente está com 3.000 coisas para fazer num período de 1 hora, que a gente não faz essas elucubrações de ideias, de perguntas, de autopercepção, de autoanálise. A gente não faz isso. E aí a gente vai tocando a vida, né? Então a gente precisa ouvir. A gente precisa se perguntar e perguntar para o outro. A gente não pergunta para as pessoas se ela entendeu, se ficou claro o que eu falei. Interessante, né? É como se nós, na nossa necessidade, o outro precisa entender. Não, o outro não vai dar conta de nos entender. Porque a necessidade é nossa. É minha, não é dele. Então a gente precisa saber que os meus sentimentos podem não estar claros para o meu recebedor. Ok, ele pode até perceber que eu estou com raiva, mas ele não tem a obrigação e nem a capacidade, nem a habilidade de decifrar essa raiva, de decodificar essa raiva. Porque o meu comportamento ele percebeu. O sentimento que gerou esse comportamento, ele não tem a menor habilidade para esmiuçar. Então, indagar a mim e indagar ao outro é um processo de comunicação que vai ser afetuosa, tranquila, para nós chegarmos no final do pedido, ambos inteiros, sem nos estropiar, sem nos violentar, tanto verbal como fisicamente. E, mais profundo ainda, psicologicamente. Compreender. Se eu passei pelos 2 passos de observar, de ouvir, indagar, de perceber, eu consigo compreender o que é que está atrás, por trás, né? O que me levou a fazer determinado pedido. Quando alguém expressa suas necessidades com consciência, as chances dessas necessidades serem atendidas aumentam. Já ouviram aquela afirmativa? Mas por que eu tenho que fazer? Porque eu quero. Isso entre pais e filhos adolescentes não funcionam, geram violência. Isso entre gerência e subordinados não resolve, gera briga,
descontentamento, demissão. No nosso caso, como não tem demissão, geram as emoções, as insatisfações, afastamentos psiquiátricos. Nunca vi tantos afastamentos psiquiátricos por relações interpessoais. Porque ambas pessoas não conseguem parar para ver tudo isso que está acontecendo. Então, eu, como sou a parte mais fraca da relação, porque sou subordinado, não estou a fim de descobrir quem sou, não quero saber quem o outro é, vou para o atestado, vou me afastar do trabalho. Cada um tem a sua limitação, mas olha para esse limite e avalia direitinho. Peça ajuda. E o pedido que é a nossa argumentação. Quando a outra pessoa não atende o pedido, a pessoa pode perceber a mensagem como uma exigência. E o que eu exijo? Quando é desejo, eu exijo. Quando é necessidade, eu peço. Então, essas relações, descobrir o que significa esses conceitos é muito importante para nós vivermos bem. Conosco, inclusive. Porque se eu fico massacrando o outro com pedidos que não são necessários, que não tem clareza, eu não tenho consciência do que eu vou fazer com aquele resultado, eu gero no outro uma antipatia, uma guerra surda, um jogo de forças desnecessários. E eu estou dizendo isso porque eu percebo isso em várias visitas técnicas que a gente faz nas unidades de saúde. Na sua não deve ser diferente. Então a gente precisa entender qual que é o nosso passo, o que é o nosso fazer, quem somos nós, para que a nossa argumentação também não seja violenta. Porque senão fica assim, por que tem que fazer? Porque eu quero que você faça, então não vou fazer, não sou obrigado. Percebe a irracionalidade dessas expressões? Eu não parei para pensar, eu não parei para sentir, eu não parei para avaliar, eu só expressei. Então precisamos ter alguns cuidados, alguns carinhos, algumas percepções para que o nosso mundo pessoal e de trabalho sejam melhorados. Não é no sentido de melhorar só a estrutura física, só o meu ganho salarial, só a minha retirada financeira, mas melhorar as nossas relações. Mas alguém pode falar assim, a professora está no mundo da lua, que como é que nós vamos viver bem com tantas coisas acontecendo lá fora? Só que como eu percebo o mundo lá fora e consigo perceber que aqui dentro eu posso modificar, o mundo lá fora vai continuar daquele jeito, mas eu posso olhar o mundo com outros olhos, com outras percepções, para que os meus sentimentos não sejam negativos. Porque nós não vamos mudar o mundo externo, mas o interno além de ser a nossa obrigação, faz parte de uma convivência intrapessoal, no mínimo, menos sofrida, para que eu possa conviver bem com quem está do meu lado. E para a gente encerrar, fica a sugestão. Nós precisamos construir pontes ao invés de muros. Gente, os muros que nós estamos construindo, eles são tão fortalecidos, eles são tão resistentes, mais do que a muralha que separava as duas Alemanhas. É impressionante. Nós nunca tivemos tantas aberturas para comunicação, para informação, para entendimento, para conhecimento, para aprendizado, de outras línguas, de outros processos, mas nós esquecemos de construir pontes para nós mesmos. No prefácio desse livro, eu acho essa fala dele fantástica, né? A comunicação não violenta conecta uma alma com
uma outra alma. Isso não é religião. Isso é religiosidade. Isso é amor ao próximo, independente de que seita religiosa eu sigo. Independente da minha crença, independente da minha fé. Aliás, fé não deveria ser atrelado à religião, a templo religioso. Fé, na minha concepção, na minha percepção, deveria ser algo que eu tenha para com a vida, independente de que templo eu vou para professar a minha religião. A comunicação não violenta permite a cura e nos ajuda a expressar com toda sinceridade o que está ou não em harmonia com nossas necessidades. Gente, o livro todo é muito lindo, vocês precisam ler. É o elemento que nos falta em tudo que fazemos. Pega isso aqui e volta lá na primeira frase do segundo slide. É uma das habilidades fundamentais para uma vida com qualidade. E é o elemento que nos falta em tudo que fazemos. Cabe aí uma reflexão o tempo todo. A gente está com raiva de um monte de coisas, do prefeito, do secretário, do governador, do presidente, do processo, de tudo. Mas eu preciso olhar para mim e dizer o que eu posso fazer por mim. Eu penso que esse comportamento, ele vai gerando em nós sentimentos bons. E aproveitando aí, né, nesse setembro, que todos nós vamos lembrar da questão do Setembro Amarelo, lembre-se de perceber o seu colega do lado quando ele não está bem, quando ele te dá uma resposta para um pedido que você fez. Olhe ele com carinho, com percepção, com um sentimento de alma para alma, como Deepak Chopra está nos trazendo. E muitas vezes a comunicação violenta, ela não precisa nem expressão de fala. Ela não precisa de expressão escrita. Às vezes é uma expressão, em um suspiro, numa respiração mais ofegante. Num olhar parado, tomando uma água, tomando um café. A gente perdeu a habilidade de perceber essa sutileza nos nossos colegas de trabalho, nos nossos familiares. Às vezes nós achamos que os filhos estando quietos na internet, eles estão bem. Às vezes nós achamos que o colega que não nos dá trabalho nenhum no nosso ambiente ali coletivo, ele está bem? Às vezes não. Às vezes ele escolheu se calar, porque ele não tem mais autoconfiança positiva, ele não tem mais expressão naquele grupo, até ele se afastar por um atestado psiquiátrico. Até ele começar a desenvolver algumas doenças que a gente não percebeu. Fica aí a sugestão para nós diminuirmos a violência das nossas comunicações. Faz um bem danado para nós. Principalmente para nós indivíduos e para o nosso coletivo. Muito obrigada.